Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre locação de imóveis urbanos. Faremos aqui alguns comentários sobre os principais artigos da Lei 8.245, que é a chamada Lei do Inquilinato. Então eu peço a vocês que curtam as nossas redes sociais, deixem o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe com os amigos que trabalham com locação de imóveis urbanos, colegas advogados, advogadas e também colegas que trabalham efetivamente com locações, e também deixe o seu comentário, lembrando que quem comentar todos os vídeos dessa série, desse mini curso sobre locações, ao final receberá um e-book exclusivo sobre locação de imóveis urbanos. Então, para essa aula, que é a chamada aula 1, eu separei alguns assuntos que estão aí na capa do vídeo do YouTube, que são a abrangência da Lei 8.245, o que ela trabalha, qual o prazo, né, se tem prazo para locação, prazo máximo, prazo mínimo de locação, se também eu preciso da anuência do cônjuge para fazer esse contrato de locação, tanto por parte do locador como do locatário. Aqui, só fazendo um parêntese, aqui na Lei do Inquilinato, a gente chama também o locatário de inquilino, também pode ser chamado de inquilino. Se há possibilidade, outro assunto que a gente vai tratar aqui, se há possibilidade da denúncia antecipada do contrato, se as partes podem se desvencilhar daquele contrato antes de vencido o prazo estipulado. E também separei para hoje qual a ação cabível em caso para retomada do imóvel, né? Se a pessoa vai ter que entrar com uma ação de despejo, se ela pode entrar com uma reintegração de posse. Então esses são os assuntos que a gente vai tratar hoje. Começando com o tema 1, a abrangência da Lei 8.245. A abrangência dessa lei, ela trata exclusivamente de locação de imóveis urbanos do tipo residencial e do tipo não residencial, que comumente a gente chama de imóveis comerciais, né? Locação de imóveis comercial. Vou fazer uma locação comercial. A lei fala em não residencial, mas no mercado a gente chama de locação comercial. Essa lei, segundo o artigo 1º, ela exclui as locações que ela não abrange. Por exemplo, imóveis de propriedade da União, dos estados e dos municípios não são tratados aqui nessa lei 8.245. Vagas autônomas de garagens ou espaços para estacionamentos de veículos também não são tratados aqui nessa lei, são tratados pelo Código Civil. Espaços destinados à publicidade também não entram na lei 8.245, e também a parte hotéis e hotéis de residência também não são abrangidos aqui pela Lei 8.245, são tratadas por leis próprias ou pelo Código Civil. Lembrando que lá no Código Civil eu também tenho o tema locação, porém lá a gente trata de locação de coisas. Então, essa é a abrangência da Lei 8.245, ela vai tratar exclusivamente de aluguel, de locação de imóveis urbanos do tipo residencial e também comercial. E qual o prazo? Eu tenho um prazo máximo para locação, segundo o artigo 3º, que trata de dois assuntos. Primeiro, o prazo de locação. Segundo, se eu preciso ou não da anuência do cônjuge para fazer essa locação. Então, o artigo 3º, ele é muito claro ao dizer que o contrato de locação, ele pode ser firmado por qualquer prazo. Qualquer prazo. O que vale é o que foi ajustado. Só tem um detalhe: se ele for igual ou superior a 10 anos, então essa locação for igual ou superior a 10 anos, aí sim eu preciso da anuência do cônjuge. E o que acontece? O contrato é nulo se não tiver a anuência do cônjuge. Se eu faço um contrato de 15 anos e eu não tenho a anuência do cônjuge, esse contrato é nulo? Não, ele não é nulo. Porém,
o cônjuge que não assinou a avença, que não assinou o contrato, não estará obrigado a cumprir o contrato. Então ele não está obrigado a cumprir. Eu preciso da anuência então do cônjuge para contratos iguais ou superiores a 10 anos de locação. O assunto mais polêmico aqui que eu trago no dia de hoje é o terceiro item, a possibilidade de denúncia antecipada do contrato de locação. Muitas pessoas pensam o seguinte: olha, eu sou locador, eu aluguei um imóvel, seja residencial, seja comercial, por um prazo X, e eu posso pedir esse imóvel de volta a qualquer tempo, basta pagar uma multa. Não é assim que funciona. Somente o locatário, somente o inquilino pode se desvencilhar desse contrato antes de vencido o prazo. Claro, ele terá uma multa, evidentemente. A multa deverá estar prevista no contrato e ela é proporcional ao tempo que ainda resta de contrato. Digamos que o contrato seja de 36 meses, um contrato de locação residencial de 36 meses, onde a multa por desocupação antecipada por denúncia antecipada por parte do inquilino seja de 3 vezes o valor do aluguel. Digamos que lá no final do segundo ano, né, quando completa, melhor dizendo, 2 anos de aluguel, ele resolve denunciar o contrato avisando que vai desocupar. Falta ainda 1 ano de contrato. Então, se a multa era de 3 vezes o valor do aluguel e ele já cumpriu 2/3 do contrato, ele vai pagar essa multa de forma proporcional, ou seja, ele vai dever apenas 1 mês de aluguel. Então, o que tem que ficar claro aqui: o locador ele não pode se desvencilhar da locação antes de vencido o prazo contratual. O inquilino sim, só que, claro, ele vai pagar a multa contratual. Isso está previsto lá no artigo 4º da Lei 8.245, que diz o seguinte: durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Ah, mas é para uso próprio? Não, não pode reaver. Para uso próprio é uma outra situação lá do artigo 47, que a gente vai ver aqui no decorrer dessas aulas, os tipos de locação, e aí a gente vai ver que tem uma delas lá do artigo 47, que quando o contrato estiver por prazo indeterminado, aí o locador poderá pedir o imóvel para uso próprio, mas aí é uma situação específica, tá? No geral, ele não poderá pedir o imóvel antes de vencido o prazo. Lá no artigo 4º também, ele cita o parágrafo 2º do artigo 54A, que são aqueles contratos do tipo build to suit, que é um contrato comercial, que também a gente vai tratar fora aqui dessas aulas de locação, porque é um contrato atípico, na verdade, ele consta aqui na lei do inquilinato, mas a gente vai tratar dele num outro momento, tá? Lá a multa é um pouco diferente. A multa que o inquilino tem que pagar para se desvencilhar do contrato, ela pode ser livremente estipulada, desde que não ultrapasse a soma de todos os valores das locações até o final do contrato, tá certo? E tem mais um detalhe, lá no parágrafo único do artigo 4, que diz que o locatário fica dispensado da multa se a devolução do imóvel de forma antecipada acontecer porque ele foi transferido. O empregador dele transferiu ele de localidade, ele é um funcionário de uma determinada empresa ou um prestador de serviço de uma determinada empresa, e essa empresa transferiu ele para outro município, para outra sede. Nesse caso, a lei assegura, não é vontade dele, não é por vontade própria que ele está denunciando o contrato de forma antecipada. Então, desde que ele avise com 30 dias de antecedência, comunique ao locador que ele foi transferido e que ele vai ter que mudar para outra localidade, e evidentemente comprove isso, né? Normalmente isso é comprovado como? Através de uma declaração da empresa, dizendo: olha, o funcionário tal foi transferido para outra localidade.
e vai ter que mudar, então, portanto, de sede, de local. Aí ele fica dispensado da multa, mas claro, ele tem que comprovar isso ao locador ou à administradora de locação, e também ele tem que dar um aviso com 30 dias de antecedência. Ah, mas se ele der o aviso hoje e sair amanhã, não tem problema. Ele vai ter que pagar aqueles 30 dias, é sempre assim que funciona na desocupação antecipada. Você dá o aviso e você paga aqueles 30 dias, né? Se você vai desocupar dentro dos 30 dias, se vai desocupar no primeiro ou no 30º dia, é problema seu, problema do inquilino, mas ele tem que pagar aqueles 30 dias. Então, fique claro aqui que o locador ele tem que cumprir o prazo de locação. Depois que o contrato estiver na vigência indeterminada, aí sim, aí ele tem que ver as regras de qual a locação que está vinculado ao contrato dele, se é a do 46, da locação residencial do artigo 46, se é a do 47, se é uma locação comercial, aí ele tem que ver em qual delas que ele vai se enquadrar. Mas a regra é que se estiver dentro do prazo previsto em contrato, aí o locador não pode, nem pagando multa, rescindir antecipadamente essa locação. Somente daí, claro, em casos de inadimplemento, em casos previstos lá no artigo 9º, por exemplo, da lei 8.245, aí lá tem os casos, mas aí infração contratual, inadimplemento, enfim, aí tudo bem. Aqui a gente está falando em situações normais. O inquilino está adimplente, está cumprindo normalmente o seu contrato, o locador não pode pedir o imóvel de volta. Outro tema que eu separei aqui, para a gente então encerrar, lembrando que a gente vai fazer aqui sempre aulas bem curtas, apenas com recortes mais importantes de cada assunto. O último tema de hoje então é qual a ação cabível para retomada do imóvel. Qual a ação que o locador vai se valer para retomar o imóvel alugado. Claro que para ele retomar o imóvel alugado tem que ver o contrato, né? É um contrato de 36 meses e esse contrato já chegou ao seu final. Ok, ele não precisa justificar nada, ele simplesmente pede para desocupar. Se a pessoa não desocupar, aí ele entra com ação de despejo. Essa é a ação cabível. Em qualquer caso de retomada do imóvel, é a ação de despejo. Muita gente pergunta, mas eu não posso manejar uma reintegração de posse? O artigo 5º da Lei 8.245 é muito claro. Qualquer que seja a situação de retomada do imóvel, a ação cabível será a ação de despejo, tá? Ação de despejo. E aí, os tipos de ação de despejo, eu tenho o despejo por inadimplemento, né? Eu tenho, as partes fizeram, lá no artigo 9º, por exemplo, ela elenca 4 possibilidades. O mútuo acordo, as partes entraram num acordo para a desocupação daquele imóvel. O inquilino acertou lá com o locador que ele vai desocupar o imóvel dentro de um prazo X. Ele não desocupa, ação de despejo. Em decorrência de prática de infração legal ou contratual, digamos que o inquilino esteja descumprindo alguma regra contratual ou mesmo alguma normativa. Por exemplo, digamos que a locação seja em condomínio, né? Seja um apartamento num condomínio. Ele está descumprindo as regras da convenção e do regimento interno, é motivo para despejo. Em decorrência de falta de pagamento, que é o motivo mais comum dos despejos, é o inadimplemento, a falta de pagamento, e também para o inciso 4 do artigo 9º, para realização de reparos urgentes que o imóvel necessite, sem que o inquilino possa estar dentro do imóvel, ou se ele, mesmo que ele possa estar dentro do imóvel, eventualmente não autorize essas reparações urgentes determinadas pelo poder público, aí o locador pode também pedir a retomada. E aí tem não só as situações do artigo 9º, aí vai depender, por exemplo, se for por prazo indeterminado que estiver
a vigência da locação estiver ocorrendo. Aí tem lá o artigo 47, lá tem mais 5 possibilidades onde o locador pode pleitear a retomada desse imóvel, e se ela não acontecer amigavelmente, claro que ele pode entrar com ação de despejo. Então, a ação cabível é sempre a ação de despejo para que seja retomado o imóvel. Ou então, naquele primeiro exemplo que a gente deu, que a gente chama do despejo por denúncia vazia. Venceu o contrato, o locador não tem mais interesse na locação, ele pode pedir então para que seja desocupado. Naqueles casos lá do artigo 46, da locação residencial do artigo 46, ou nas locações comerciais de forma geral. Então, esses eram os assuntos de hoje, espero que tenham gostado. A nossa intenção aqui é fazer sempre vídeos muito práticos, muito objetivos, direto ao ponto, são comentários à Lei 8.245, só naquelas situações mais importantes, que mais geram dúvidas no dia a dia. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.